Saudações e bem-vindo. No âmbito das celebrações dos 50 anos da Independência Nacional, proclamada 25 de junho de 1975, hoje convidamos o Dr. Oscar Monteiro para refletir sobre o passado, presente e futuro do país. Dr. Oscar Monteiro, em 2, 3 palavras, quais são os grandes marcos que destacam nestes 50 anos depois da proclamação da Independência Nacional? Bom, eu primeiro diria uma coisa geral. É que isto foi a proclamação da independência e o que temos vivido, a despeito dos momentos que estamos perturbados que estamos a viver agora, é uma história muito bonita. E eu quero exprimir essa alegria e satisfação de ter podido participar nesse processo. Agora, quais são os marcos principais? Primeiro, a própria proclamação da independência. Não foi fácil a negociação com os portugueses. Esta coisa de dizer que houve um colapso total de Portugal, mas atenção, Portugal eram os militares de Abril, que sim, esses estavam contra a continuação da guerra, não estavam necessariamente a favor da independência, mas queriam acabar a guerra. E isso refletiu-se nas conversações, nas primeiras. Mas primeiro foi negociar a independência, segundo foi consolidar a independência e tivemos uma gestão primorosa com o presidente Samora Machel. E o terceiro grande momento foi a libertação da África Austral. Foi graças a esse esforço, a essa unidade que nós conseguimos em Moçambique, foi possível um país pequeno como o nosso, pequeno não em tamanho, mas estou a dizer em capacidade, enfrentar o colosso que era o apartheid. Não estou a dizer que fomos nós que fizemos, claro. Foi preciso haver luta nesses países. E recordo uma vez que Nhandoro, da ZAP, numa reunião da linha de frente, começou a dizer, no estilo backbenchers, sanctions, sanctions. E o presidente Samora ouviu e disse, desunidos vocês não entram. E mais tarde é que nós descobrimos que a ZANU é que estava a combater. Então passamos a dar o apoio à ZANU. Então, foi possível num país como o nosso jogar esse papel de pivô com compromissos e sacrifícios enormes. Mas este heroísmo e esta generosidade são duas marcas permanentes da nossa maneira de ser. Ao mesmo tempo, eu acrescentaria uma certa modéstia. Nós somos modestos, não somos espalhafatosos. Os angolanos são mais espalhafatosos do que nós. Também fizeram um grande papel de destruir o exército sul-africano lá, nas invasões e tudo. Mas nós somos mais modestos, mas mais consistentes. Imediatamente a seguir a proclamação da Independência Nacional, que aconteceu, como dissemos, a 25 de junho de 1975, surge a Guerra dos 16 anos. O que terá falhado para a emergência da Guerra dos 16 anos? Bom, em todas as guerras há fatores externos e fatores internos. Talvez diria fatores internos e fatores externos. Mas nesse caso, eu vou começar pelos fatores externos. Quem tinha um conhecimento muito próximo do que se passava em Moçambique, sobretudo na zona centro, era a Rodésia de Ian Smith, que era um plantador de tabaco, um colono, até nos comícios o presidente Samora chamava o tabaqueiro. Bom, mas era um político consistente. E eles tinham uma força, o exército deles, que tinha estado envolvido na Europa no apoio à Grã-Bretanha na luta contra os nazis. A Rhodesian Royal Air Force, RRAF. Royal Air Force é o nome britânico, mas eles chamavam Rhodesian Royal Air Force. Esteve envolvido no apoio à resistência francesa. Só esta questão da palavra resistência mostra a origem europeia deste conceito. Aqui nós usamos a palavra movimentos de libertação. A nossa linguagem política de oposição é movimentos de libertação. Como é que aparece o nome resistência? É que eles apoiavam muito a resistência francesa, que é um nome da Europa, nome resistência. Mas isso é só um pequeno aspecto. É que eles estudaram e sabiam que aqui em Moçambique havia conflitos não terminados
entre vários grupos étnicos. Porquê? Porque a colonização interrompeu o processo de consolidação dos diferentes grupos etnolinguísticos no seu território. Porquê? Cada grupo procura expandir-se, ocupar mais terreno ou raptar mulheres. As pessoas do Sul são conhecidas, entre aqui mesmo uma contradição interna, de raptar as mulheres chopes que são muito bonitas. Bom, eu não sou a pessoa mais autorizada a falar nisso, porque também comunguei um pouco dessa prática. Mas nós tínhamos um processo inacabado de consolidação. Isso deixa fricções, e algumas sangrentas. E são coisas recentes, são coisas de dezenas de anos, não é de séculos. Os outros países também têm esses problemas, hein? E logo que tem crises, esses problemas irrompem. As guerras, as últimas guerras nasceram na Europa, atenção, não esqueçamos isso. E, no entanto, eles têm séculos de consolidação das nacionalidades. Nós ainda estamos nesse processo. Depois temos outra coisa. O nosso país estende-se e corta várias regiões e tem os portos naturais de todos esses países. Então, o norte da África do Sul, o Zimbábue, a Rodésia, o Malawi, pelo menos esses três, dependem diretamente dos nossos portos. Então, é natural que haja um grau de penetração, de atenção externa e que seja vista com uma simpatia não declarada qualquer ação que enfraqueça o Estado moçambicano. Isto é o fenómeno externo. No caso do Zimbábue é mais que claro, e as declarações do Ken Flower, vocês podem recorrer a elas, ele diz abertamente, fomos ver o que é que existia, então pegamos pessoas daquela zona que tinham uma memória anterior. Aí está o problema interno. Será que nós demos atenção suficiente a isso? Eu posso dizer, tendo estado na governação durante esses anos, não demos atenção. Mas não era possível evitar essa guerra? Se tivéssemos pensado com a distância suficiente. Mas nós também, vamos dizer, de alguma maneira, não declarada, também herdamos algumas destes preconceitos que existem nas relações. Mesmo agora, existem preconceitos. Há grupos que pensam que eles é que libertaram o país e que devem mandar em tudo. Sabes o que é que... ficas tu a analisar o assunto. A pergunta põe-te a ti. Quais são esses grupos? Portanto, existem, mesmo agora, dentro desta unidade, dentro da nossa organização, há uns que se sentem mais importantes do que outros. Esses problemas continuam a existir. Há populações que sentem que são mais sofisticadas porque tiveram mais contacto com a civilização ocidental, com o colonialismo, e conseguiram vencer a dominação, a subjugação mental e afirmar-se. Mas isso não é um critério para desprezar os outros. Mas esses problemas continuam a existir. Portanto, esses problemas etnolinguísticos continuam a existir. De alguma maneira, vamos lá dizer que o haver um mondlane que é aceito em todo o país acaba por ser uma coisa interessante, talvez positiva. Se calhar estamos a passar nas zonas urbanas, não nas zonas rurais. Atenção, porquê? Porque nós temos um país muito diverso, um país muito diverso. E essa grande fratura, ou separação, não é bem fratura, separação entre a cidade moderna e as zonas rurais é muito grande e está a aumentar. O aumento da população, o aumento demográfico vertiginoso destes últimos anos está a significar o seguinte, é que os pais não têm tempo para educar tantos filhos. Segundo, a distância que há entre duas gerações nunca foi tão acentuada como agora. Agora, o filho tem um telemóvel que o põe em contato com o mundo e o pai nem sequer sabe trabalhar com o telemóvel se o tem. Não sei se estás a ver. Eu noto isso em relação na minha própria família. Há coisas que eu já não sei e nem quero saber. Mas os filhos veem como vivem jovens noutros países. E dizem-se, com alguma razão, porque não eu? Mas realmente o país já chegou àquele nível? Não chegou. Mas os pais não têm tido tempo de educar gradualmente e lentamente os filhos. Eu penso que este problema da educação, que não é só o problema das escolas, das carteiras, há muita
guerra aqui sobre carteiras e tudo isso. Epá, eu já vi muitas pessoas aprenderem muitas coisas independentemente das carteiras. A escola é o conhecimento, é a qualidade da transmissão e é uma batalha complexa. É uma batalha complexa. Portanto, nós fizemos muitas escolas, se calhar não estamos atentos, mas eu não sou especialista dessa área. Eu dou aulas na minha área, mas eu não sou um especialista de educação social. Mas temos que ver educação social no sentido, na sociedade, não é? Como política governamental. Nestes 50 anos da independência nacional, a Frelimo continua o partido do governo, portanto, continua a dirigir o país durante este período. E uma das grandes marcas, logo que proclama a independência, tinha a ver exatamente com o espírito de servir o povo. Isto continua nos dias de hoje ou durou até um certo ponto? Até um certo tempo? Bom, eu só vou dizer a parte que eu conheço, que eu estive ativo. Eu já não sou membro do Comitê Central desde o Congresso de Pemba, portanto 12 ou 13 anos. Bom, ultimamente, depois de uma intervenção da Câmara da Graça, e por um certo período, parece que já terminou, eu era convidado permanente. Ultimamente já não sou. Mas pronto, portanto, já não tenho... Não, vamos deixar isso. Mas, portanto, não estou em condições... A pergunta qual era? A pergunta é, ainda se mantém aquela grande marca da Frelimo de servir o povo? Sim. A pergunta é servir o povo. Eu posso dizer uma coisa. Servir o povo é um slogan. Nós líamos isso. Mas neste caso, eu posso dizer com orgulho que foi possível fazer isso. A nossa geração serviu o povo. E não somos só nós, hein? Atenção, as pessoas podem dizer a direção da Frelimo. Não, foram milhares de pessoas, foram vocês também. Foi a vossa geração. Quem é que segurou este país? Os colonos todos foram-se embora. Não é que nós tivéssemos incitado. Embora algumas frações dentro de nós também eram por isso, hein? Expulsar e tomar o lugar. Mas nós travamos esse movimento e buscamos todas as pessoas de várias camadas sociais e de várias camadas raciais. É bom que isso se diga. A independência deste país foi consolidada com muitos jovens de todas as raças que aqui trabalharam. São milhares de pessoas. E a essas pessoas é preciso dar voz. Eu já não tenho grande capacidade, mas é preciso dar voz a essas pessoas. Portanto, se vocês têm a ocasião de falar com eles, digam o que eles podem dizer mais do que eu estou a dizer. Como é que mantivemos sistemas de água, desenvolvemos, fomos muito avançados, mantivemos todo o sistema escolar, saúde, com pessoas dedicadíssimas como o Hélder Martins a pensar cuidados de saúde primário. Tudo isso o que é? Cuidados de saúde primários é servir o povo, ver o que é que serve a grande maioria. Depois vêm os hospitais, sim senhor, é preciso que eles funcionem bem, porque são a última coisa. Mas nós demos, exemplo esse, cuidados de saúde primários é um bom exemplo. Agora, tudo isto, houve um certo momento que nós quisemos identificar-nos como movimento revolucionário mundial e criamos partido marxista-leninista. Há pessoas que dizem, isso criou problemas. Não criou problemas internos, porque de facto muito pouca gente conhece o marxismo-leninismo, para dizer a verdade. Mas porquê? Porque nós tínhamos uma ideologia que estava nos nossos escritos. Estabelecer o poder popular para servir as massas, fazer da escola uma base para o povo tomar o poder. No trabalho sanitário materializamos o princípio que a saúde serve o povo, a libertação da mulher é uma necessidade da revolução, uma condição da sua continuidade, uma garantia da sua continuidade, uma condição do seu triunfo. Quer dizer, há política escrita. E nós também criamos, nisso fomos inovadores em relação aos outros movimentos, e eu posso falar porque vivi na Argélia, conheci todos os dirigentes dos movimentos de libertação. Todos passavam ali periodicamente, desta costa e da outra costa. E eu também estudei na mesma república, em Coimbra, com angolanos, e convivi com pessoas, poetas como Manuel Alegre e outras pessoas, quem tem uma imperecível recordação. Portugueses anticolonialistas existiram no nosso tempo. Então, para dizer que toda essa gente contribuiu para o nosso processo. E esse, servir o povo,
é talvez a marca de que mais nós podemos orgulhar. Agora, também existem outras pulsões dentro de nós. Queremos viver bem. Esta conversa de revolução nunca mais acaba. Não sei se estás a ver. Esta conversa de Samora nunca mais acaba. E de alguma maneira, nós que tínhamos resistido àquilo que eu há pouco referi, esta coisa de expulsar os colonos para tomarmos o lugar, acabou por nos vencer, pá. Acabou por nos vencer. Hoje, a busca do conforto individual, do lugar, tu vais para deputado para ter facilidades de importação de viaturas, não é isso? Vais para a MMV para receber dinheiro. Pá, às tantas estamos a discutir MMVs em vez de discutir eleições. Em outros países, são cidadãos, professores, etc., que têm orgulho cívico em serem chamados para as mesas de eleições. E, portanto, há algumas deformações que o dinheiro, que esta época é a época do dinheiro. Doutor Oscar Monteiro, o que é que distingue a direção do presidente Samora Machel, que foi quem proclamou, portanto, a independência nacional, da direção dos restantes 3 presidentes que se seguiram? Eu só vou falar de uma que conheço bem, porque das outras já não estou associado. Eu estive muito pouco tempo com o presidente Chissano, estive num período de transição para garantir que as coisas corressem bem. Trabalhei na Constituição 90 a pedido dele e depois saí. Portanto, não vou pronunciar sobre isso. Vocês que façam a análise. Eu vou dizer que o que caracterizou o presidente Samora foi, talvez, ia dizer, uma grande dedicação ao povo, vou dizer, uma grande disciplina pessoal. Como é que isso se manifestava? Na sua maneira de ser, no rigor para consigo próprio. Bem, claro, ele gostava de fardas, etc. Mas ele não era um militar de fardas. Isso era a sua marca visual. Mas ele era um grande analista social. E começava por se analisar a si próprio. Várias vezes, eu e Luís Bernardo, que era diretor do gabinete, eu era ministro, tivemos que lhe chamar a atenção, porque era demasiado rigoroso com os filhos. Mas ele dizia, eu não vou ser destruído pelos meus filhos. Sabe que ele pôs os filhos na tropa, era altamente rigoroso. E nós tínhamos que dizer, pá, são miúdos e tal. Mas eu disse, eles acham que por serem filhos do presidente podem fazer tudo. Foi, eu diria que essa característica de alto rigor para consigo próprio é que o caracterizava. Depois tinha uma inteligência, uma comunicação, enfim, tudo isso vocês sabem, não é? Mas eu diria, tendo estado perto dele, a coisa talvez mais importante foi alto rigor para consigo próprio. Até que ponto a Guerra dos 16 anos terá forçado algum desvio naquilo que eram ideais do partido do governo quando proclama a independência nacional? Mas isso é óbvio. Isso é óbvio. Mas a guerra é talvez um fator imediato. Mas não há dúvida que o mundo de hoje não é um mundo de 75. Aquele era um mundo bipolar. Para o bem e para o mal. Não sei se está a ver. Não é dizer que o lado soviético era o melhor lado. Não, nós estamos fartos de ver os desvios nos quais viemos a cair. Atenção. Estas mudanças, quer dizer, os processos revolucionários não se mantêm sempre. O Trotsky falava da revolução permanente. Nós tentamos durante algum tempo, mas isso dura um certo momento. Depois, as necessidades das pessoas começam a ganhar mais vulto. As pressões das famílias, as pessoas querem viver melhor. O que é correto? O que não é correto é dizer, nós que estivemos à frente e que somos a nova elite, porque lutamos pela libertação, queremos mais benefícios que os outros. Devemos, e aí acho que não conseguimos encontrar o equilíbrio entre adaptarmos, naturalmente, já ninguém pensa, já ninguém pensa que o Estado deve dirigir toda a economia, isso está claro. A economia de mercado é uma necessidade
E inclusive há patriotas que podem fazer bem esse trabalho, isso está claro. Mas uma coisa é economia de mercado, outra coisa é neoliberalismo, a descrença completa no papel do Estado, a descrença no papel regulador. Um professor francês, Rosan Vallon, disse: o Estado é o grande redutor das desigualdades. Eu acho que esta frase é muito boa. Porquê? Porque desigualdades existem, são naturais. A ideia de que todos vão ser iguais não é correta, mas reduzir as desigualdades que são inaceitáveis, que são desumanas, é o primeiro dever e o primeiro direito humano. Agora falamos de direitos humanos em termos individuais só, não. É essa grande massa de pobres. No nosso país nós temos pobres, não temos medo de o dizer. Não é pobreza, não. Há pessoas pobres. Neste momento há pessoas que têm que receber naquele dia o trabalho que fazem, porque é isso que lhes permite comer. Chegamos a esse ponto. Então, se é esse ponto, porquê? Porque, enfim, o país está arruinado, porque houve um desbragamento de gastos. Sabe que o Tesouro chegou a desembolsar, não sei se agora qual é a situação, e eu falei disso no Comitê Central, já como convidado, gastar 5 milhões de dólares por dia. É possível isto? Há país que aguenta, e não é pagar dívidas. As dívidas vão de vir aí. Quero ver qual é a situação nessa altura. Gastar 5 milhões de dólares por dia nessas coisas, viagens, perdíamos e não sei o quê, e outras coisas que podem ser úteis, mas que diabo? Isto estamos endividados nacionalmente com a banca e internacionalmente com obras sumptuárias, nem todas elas justificadas. Uma das ocorrências trágicas que Moçambique registra nestes 50 anos de independência nacional é, sem dúvidas, a morte trágica do presidente Samora Machel. Nessa altura, qual era o clima no seio do partido, no seio do governo, quando o presidente Samora Machel encontra a morte trágica? Eu vou responder com um poema de Jorge Rebelo. Ele disse: julguei ouvir na noite escura longos suspiros de alívio. Doutor Oscar Monteiro, durante estes 50 anos, Moçambique passou por alguns modelos, sendo que aqui há que destacar a descentralização que acontece já no âmbito, portanto, deste contexto multipartidário. E o primeiro ensaio da descentralização foi bastante contestado. Era esta, de fato, a descentralização que passa por uma figura bastante disposista, por uma figura de secretário de Estado. Era esta que se esperava ou terá, digamos, havido alguns arranjos naquilo que era o pensamento inicial? Bom, primeiro eu diria uma coisa. Costumam atribuir a responsabilidade da Constituição de 75. Não é verdade. Eu estive doente durante esse período, participei no fim, etc. Mas participei, Constituição de 90 e outras revisões constitucionais. Eu sou dessa área, sou docente dessa área. Não era a partida. A minha formação até privilegiava o direito civil, a parte civil. Em Coimbra era isso. Mas até éramos fracos no direito constitucional. Mas pronto, as necessidades, as paixões, os interesses. Agora, também participei neste processo de descentralização, quero já dizer. E quais são as origens disso? Vou às origens longínquas. Se tem paciência para me ouvir. Quando se constitui a Frente de Libertação de Moçambique, nós, influência das palavras, frente, e nós com a cabeça na Europa e a experiência da Europa, de onde veio o nome de Frente, Frente Popular, que juntava vários partidos existentes na França, em 36, etc. Que depois são essas organizações que fazem as frentes. Quer dizer, quando há um grande perigo, quando há um grande problema que envolve todos, coligamos numa frente. Nós fazemos a Frente de Libertação de Moçambique. E por arrastamento, pensamos que a FRELIM era constituída por vários partidos. É assim que dizemos, constituída por 3 partidos. A UDENAM, a UNAMI
e a Mano. Mas será que eram partidos? Eu penso que não. Eram outras pequenas frentes, mais ou menos desenvolvidas. Por exemplo, a UDENAM representava os nacionalistas do sul do país. Era uma frente do sul. Não é que havia da esquerda e direita, não, eram todos nacionalistas. A UNAMI era muito baseada no Malawi, era um grupo de notáveis originários de Niassa que constituíram uma organização que é a UNAMI, que nem sequer tinha muita ação dentro do país, mas enfim, eram nacionalistas, os Cadaueles e companhia. E em Cabo Delgado eram os Macondes, que é um grupo muito aguerrido, muito combativo, ao qual a Frelimo deve muito, porque eles eram uma organização de um grupo, essencialmente. Não englobavam todos os grupos de Cabo Delgado, nem os Moanis, que estão na costa, muçulmanos, nem os Macuas, também muçulmanos, mais ao sul, que são a maioria. Deixa-me fazer primeiro uma frase sobre o presidente Samora. Também é preciso dizer que o presidente Samora tinha um grande orgulho em si próprio, não só na maneira de se apresentar, mas também como personalidade. E transmitimos essa confiança de ser moçambicanos. Nunca nos deixamos humilhar por outrem. Ele às vezes até nos dizia, estou aqui, a falar que nós, Moçambique, etc. No entanto, a gente sabe que somos fracos, mas era a sua marca. E isso infundiu uma grande confiança em nós todos. Eu acho que também ajudou as pessoas a superarem-se. Eu posso falar por mim. Isso dava-me muita confiança. Obrigado. Agora voltamos. Portanto, questionava-se este modelo de descentralização que finalmente foi iniciado durante estes 50 anos da independência nacional. É o modelo ideal? Logo a seguir foram incluídas muitas críticas, sobretudo com a instituição da figura de secretário de Estado, passou a ser, portanto, um modelo bastante dispositivo. Ok. Eu vou dizer o seguinte. Uma parte já comecei a dizer como é que nasceram os partidos que não eram partidos. A Frelimo não tinha partidos, portanto não havia uma tradição de partidos aqui. Mas o voto continua a ser regional. Nós sabemos, e hoje tive a ocasião de dizer já há pouco, que certas zonas do país votam da mesma forma. Será que não há divergências entre eles? Não. Todos votam na sua etnia. E isso até chegou ao ponto de que, mesmo na Frelimo, se adota este princípio, agora é a minha vez. Minha vez o quê? Como é que um partido político, agora é a minha vez? Vez de quê? Se vocês de zona tal governaram, agora é a minha vez da zona tal. Isto é um problema nacional. Então, não vais resolver este problema facilmente. Então tens que ir gradualmente reabsorvendo essa fratura eleitoral regional, dando às pessoas aquilo que é legítimo em qualquer regime, que as pessoas participem na governação. Então esta é a filosofia da descentralização. Dentro dessa filosofia, disse que o grosso das tarefas passa para o governo provincial. Mas há algumas tarefas que, por economia de escala ou pela especialidade, não passam. Por exemplo, a defesa nacional é nacional. A polícia do país é a polícia do país. Claro que para assuntos locais podes ter a polícia camarária, ou a polícia municipal, seja o que for, e até há outras formas de participação. A comunidade pode viver com o policiamento comunitário. Não é polícia comunitária, que às vezes é interpretada como uma polícia não paga. Não, não é verdade. O policiamento são os cidadãos que participam. Eu estive na África do Sul, na ocasião, a WITS participou nessa ação de policiamento comunitário e instruiu e desenvolveu essa ideia. Portanto, já tentei uma experiência aqui, mas pronto,
Vamos deixar esse assunto. Bom, então, distinção entre tarefas centrais e tarefas locais. As tarefas centrais são residuais. Então, a figura principal passa a ser o governador que é eleito. Mas isso é da lógica. O que é que acontece? É que durante este processo nós encontrávamos, durante um certo tempo, uma certa resistência que diziam, epá, os camaradas da sede do partido têm resistência. Eu achava natural, porque estas mudanças não se fazem sem pensar muito bem todas as consequências e até é bom que haja resistências porque ajuda a apurar as coisas. E de repente passa a haver um grande entusiasmo pela descentralização. Só mais tarde é que eu compreendi, quando vejo os nomes, que eram as tais pessoas do partido que de repente descobriram que havia 10 lugares a preencher. Então vemos pessoas que vêm para esse lugar de secretário de Estado sem nenhuma experiência de governação, ou sem necessariamente uma experiência de governação, sem a maturidade, sem a sobriedade que é exigida para esse papel. Quem é que devia preencher esse lugar? Pessoas profissionais da administração ou com boa experiência de governação, profissionais da administração pública, não políticos da administração pública, profissionais, funcionários superiores, aquilo que em outros países se chama alta função pública e que outros países valorizam. Tem os franceses, tem outros, e tinham os turcos, na altura do Império Otomano, tinham os janízaros, que eram os administradores públicos, que eram recrutados em famílias cristãs. Eles eram um sultanato muçulmano. Mas porquê? Eram pessoas que eram educadas para servir o Estado, com as características de impessoalidade. Eles até tinham a regra, que foi abolida depois, que nem podiam ter família. Só podiam ter família depois de sair da função. Então trabalhavam tantos anos e ali serviam o Estado. Portanto, essa classe de servidores de Estado que deviam ser secretários de Estado. Mas não o que aconteceu. Foram políticos. Então, nas vésperas, não sei por obra de quem, sai uma recomendação do protocolo a dizer que a última pessoa a chegar é o secretário de Estado. Qual é a leitura neste país tão protocolizado como o nosso? É que eles eram as grandes figuras de cerimónia. Não eram eles. São as pessoas que tinham acabado de ser eleitas. Fossem da Frelimo, fossem da oposição. Até, vamos dizer que não teria sido mau que em algumas províncias, onde eles tivessem pessoas competentes para serem governadores, que fosse outra força que não necessariamente a Frelimo. Não precisamos de andar a governar tudo. Esta obsessão dos 100% é mortal, pá. E tem algumas conotações do estilo Roque Silva, vocês não pensam, nós é que pensamos. Isso tem um nome muito feio que eu não vou usar aqui. Mas esse é um perigo que existem. Falava hoje com um amigo angolano, disse, façam atenção, vocês também têm uma experiência como a nossa e podem chegar a essas coisas se não fazem atenção. Portanto, a gente tem que ser popular, populista, sim senhor, até isso, esse desvio, mas não passar do outro lado. A figura de secretário de Estado com este perfil não terá sido, portanto, imposta no pensamento de como vinha acontecendo eleições a três muitos partidários. A Frelimo podia continuar a perder algumas províncias, precisava de garantir que nessas províncias mantivesse, portanto, a sua direção. Não. Estado, as funções nacionais. Ok. As funções nacionais são exercidas pelo secretário de Estado. Ganhe quem ganhar. E veja, esse leque de funções, Forças Armadas, Polícia e outras funções, a definição de políticas públicas, são ou não são suficientes? São suficientes. Este país tem que aprender a coexistir com outras forças. Eu sei que não me quero proclamar aqui como o mais democrata, etc., mas nós também crescemos e vemos o país e sabemos que há momentos em que é preciso avançar num sentido e isso permitiu fazer o país, permitiu criar o Estado, consolidar o Estado
apoiar a libertação da África Austral, sem a qual nós nunca seríamos livres. Também vamos dizer, apoiamos por generosidade, mas também para a nossa tranquilidade. Pá. Agora não temos... Há um segmento generalizado, segundo o qual, quando não se é de um determinado partido em si, portanto, não tem acesso a certas oportunidades no dirigismo do país, na gestão, etc. etc. Eu gostava de ouvir a leitura do Eu vou dizer que isso não é partidarismo, isso é clubismo. É real. Existe, sim senhor. Começa pelas famílias. De resto, há um livro de Fukuyama que eu recomendo a leitura, As Origens da Ordem Política, que diz que a primeira agregação natural no homem é a família. As monarquias vêm de onde? É que eu sei que vou terminar, mas pelo menos que fique na minha família, é ou não é? Porque é que o meu filho está fadado a ser o dirigente do país? Desculpa, é verdade, eu posso educar muito bem o meu filho, até educo para ser um bom dirigente, mas isto era nos séculos passados, pá. Não agora, quando largas camadas sociais podem aceder a tudo e tens inteligência suficientemente difundida em todas as pessoas, porque as cabeças são iguais. Você pode ser filho de pobre, mas tem a mesma cabeça que qualquer um de nós, pá. Não sei se está a ver. E temos tido exemplos de pessoas muito brilhantes. E que país se priva de capacidades só porque não é filho de alguém? Que mentalidade é esta? Mas essa mentalidade existe fora da política, e influencia a política, é ou não é? Eu, em Gaza, uma vez, eu estive a governar Gaza um certo período. Até tem uma coisa interessante. O presidente Samora, uns 15 dias depois, eu estive lá porque o governador tinha sido tirado em condições um bocado trágicas. E o presidente Samora chamou-me e disse: Oscar, eu já te conheço. Tu vais ficar numa casa protocolar e vais andar num Peugeot. Lembras-te que a gente tinha os Peugeots 504 que eram carros protocolares? Negativo. Bom, eu não usava a expressão negativo. Eu disse: tu vais viver no palácio e vais andar com bandeira. Porquê? Porque eu não posso criar a impressão de que o governo, eu não tenho ninguém para pôr lá. Agora. Mas não posso criar a impressão que não há governo. Então, eu com as hesitações naturais, não é? Eu não sou negro, pá. Sou bastante escuro para caneco, mas sou caneco, pá. Então, ia chegar lá, as pessoas iam dizer: epá, isto aqui, os colonos já estão a voltar, não sei se está a ver. Tinha esses receios. O Samora furou o abscesso. Agora, estou numa reunião popular, porque é esta maneira de ser da família, então, e há uma senhora, que até me lembro do nome dela, que se chama Roda, uma senhora das notabilidades locais, que começamos a dizer qualquer coisa no género: epá, temos que consultar estas pessoas, e a senhora diz: mas vocês querem consultar essas coisas? Portanto, este sentimento não atribuas só a Frelimo, existe na sociedade, existe ou não existe? Existe, pá, este sentimento de diferenciação. Porquê? Porque as educações democráticas não se fazem de um dia para o outro. É fácil dizer democracia, votos e tudo isso, irmos para esses aspectos superficiais, mas a verdadeira democracia é reconhecer valor nos outros e nas outras, que afinal têm cabeças iguais às nossas e que podem até superar-nos em capacidade e inteligência. Então, que país se priva, por razões de origem social, de não sermos da família dos Madodas, da família dos notáveis? Porque existe muito este círculo de notáveis, essa mentalidade. É isso. Epá, leva tempo, naturalmente. Não é com violência. Mas é uma conquista que nós temos que fazer. Doutor Oscar Monteiro, uma das medidas que... E não integrarmos isso dentro do partido. Não sei se estás a ver. Depois é um clubismo, como é que se pode dizer, feudal. Feudal não é bem a expressão, mas estou a dizer, é de uma outra época de diferenciação social. Existe ou não diferenciação social, mesmo dentro de cada etnia? Existe. Pá. No âmbito, portanto, do processo de descentralização, o doutor Oscar Monteiro vê algum problema em que uma província seja dirigida por um governador eleito por outro? Pelo contrário, devo dizer, sem ter afirmado isto, para não ser imprudente, eu pessoalmente tinha pensado que seria bom, era para isso que havia um secretário de Estado. Mas não é para fazer um governo paralelo, não,
é para entregar os poderes, mas para fazer uma descentralização controlada. Porquê? Porque é bem provável que governos da oposição também chegassem lá e a hoje é hoje, pá. Isso não é monopólio nosso. Existe noutros sítios, a experiência mostra isso. E depois há tanto ressentimento acumulado que eles iriam, com alguma facilidade, transgredir as regras. Mas então, há coisas essenciais, outras tinham que ser geridas politicamente. Mas, sem dúvida, é preciso uma pacificação dos espíritos. Eu não penso que frases impensadas que levem à excitação das pessoas ajudem o país neste momento. E estou a falar especificamente dos candidatos que se sentem que perderam as eleições, que já tinham ganho, ainda com 25% já tinham ganho. Eu compreendo como é que isso acontece. É que tu vês que a governação está mal. Então há alguém que diz isso. Então, de certeza que vai ganhar. Pá. Depois começam a haver distúrbios na rua, uma parte de pessoas conscientes e outra parte é a maralha que entra quando há essas coisas. Em todos os países isso existe. Mesmo em países bem estruturados existem agents provocateurs, pessoas que vão lá, vão ao molho. Há pessoas que vão lá para jogar à pancada. E crianças. Nestes 50 anos da independência nacional, Moçambique passou por vários desafios que obrigaram, portanto, o país a adotar algumas medidas, entre elas a Operação Produção e também os centros, portanto, a Operação Produção e os centros de reeducação. Estas medidas eram imprescindíveis? Não, não eram. Foram precipitações, tentativas de resolver problemas com métodos impróprios. Havia, de facto, marginais, isso não há dúvida nenhuma. Lembra-se da fase dos mabandidos, que aterrorizavam certas zonas aqui. Agora, há maneiras de fazer as coisas com calma, com serenidade, sem precipitação, que permite outros abusos. Porquê? Porque nas nossas forças, recrutadas depois da independência, também não tínhamos tido tempo de ter pessoas maduras, de depurar os malandros. E há muita gente que entra nas forças para oprimir outros. Pá. Esta vontade de oprimir é muito generalizada. Então, nos dois casos, houve precipitação. Houve precipitação e métodos pouco serenos de decisão. E vinganças pessoais. Denunciar alguém porque tinha um conflito. O que é que na opinião do doutor Oscar aconteceu nestes 50 anos que não devia ter acontecido? Primeira guerra. 16 anos. A guerra, qualquer guerra, 16 anos, né? Guerra cria sentimentos. Quer dizer, tu tens que fazer a guerra. Mas para fazer a guerra, por acaso vocês pegaram num livro aqui, A Peace to End All Peace. Mas para fazer a guerra, tu tens que criar uma mentalidade guerreira. E a mentalidade guerreira, deve estar nos militares, mas não deve atravessar a sociedade. Estava a dizer, doutor Promotor, que era possível ter se evitado a guerra dos 16 anos. Se calhar não, porque nós tínhamos regimes desesperados de colonos. Aqui as coisas mudaram em Portugal, graças aos militares que queriam terminar a guerra, não queriam necessariamente a independência. Tivemos que prolongar a negociação para que emergisse o grupo melhor, os Melantunes, etc. E aí é o papel do Aquino, que identificou, que disse, são essas pessoas, mas que no princípio não estavam à frente das coisas. O Otelo não, o Otelo estava desde o princípio, conhece a história do Otelo, não é? Que disse, Dr. Mário Soares, olha que os homens têm razão, quando estamos naquela coisa, cessar fogo, e a gente dizia, cessar fogo sim, o princípio da independência. O Otelo, um certo momento, disse, Dr. Mário Soares, olha que os homens têm razão. Se continuamos nesta história, eles querem o princípio da independência. O senhor não está a poder responder a isso. Olha que eu não me ensaio nada e passo para o lado deles, porque eu até nasci em Moçambique. Portanto, havia ainda pouco desenvolvimento político sobre esta questão das colónias. Unanimidade contra o fascismo, mas não sobre as colónias.
E havia os colonos aqui. Na África, na Rodésia e na África do Sul, eram eles, pá. Eram os colonos do apartheid e eram os colonos de Ian Smith. Então, eles iriam fazer sempre a guerra. E isso ia-nos mudar a nós, porque nós tínhamos que responder à guerra com a guerra. E como nós tínhamos o hábito de fazer tudo de maneira popular, também estendemos essa mentalidade a todo o povo, pá. O que não é necessariamente uma boa solução. Mas, diz-me lá, era possível fazer de outro modo? Eu não sei, pá. A guerra é a única coisa que não devia ter acontecido nos 50 anos, também se verifica mais outros... Não, a guerra trouxe uma deformação bélica à nossa maneira de pensar. E deu vazão aos componentes retrógrados que existem na nossa sociedade. Doutor Oscar Monteiro, nestes 50 anos Moçambique conseguiu edificar um país de justiça social. Começamos por fazer isso. Depois tivemos este problema do crescimento demográfico, que é prodigioso. Não é? Sabe o que é que representam as pessoas com menos de 28 anos? Epá, são números enormes. Então, isso também destruiu. Isto é, tu fazes infraestruturas para 50 mil pessoas e de repente descobres que são 80 mil. Não é possível. Pelo menos que tivéssemos pensado no problema. Porque eu sei que as políticas de natalidade também acabam por ter as suas falhas. Cada casal um filho, não sei o quê. Epá, é um bocado pesado, não é? Você mandar na vida das pessoas. Mas pode haver políticas de natalidade mais brandas, mais humanas. Sim, mas pensar no problema. Diga-me lá, em que momento te lembras que a gente discutiu o crescimento demográfico? Eu não me lembro, pá. Eu não estou no cimo das ondas, mas acompanho a vida. Não me lembro. E o que é que dificultou a construção de um país de inclusão? Fala-se muito hoje da inclusão. Por que não se conseguiu, portanto, conduzir um país em que a inclusão fosse efetivamente uma realidade? Bom, aí devo dizer que essa questão já começa no nosso tempo. Nós pensávamos que tínhamos razão em tudo. Portanto, não vou dizer que a inclusão vem depois de nós. Não. A inclusão, esta coisa de que nós é que sabemos, nós é que fazemos, já vem do nosso tempo. Epá, também éramos jovens, tínhamos muitos inimigos, precisávamos ter certezas. Não sei se está a ver. Não foi necessariamente o melhor caminho. Mas era aquele caminho, pronto. Também não podes enfrentar inimigos tão poderosos sem ter confiança em ti próprio. Não sei saber. Estava a falar daquela coisa do presidente Samora. Epá, se ele não tivesse essa confiança, nós não tínhamos resistido à África do Sul, ao apartheid. Isto é um colosso, pá. Era um colosso. Todo contra nós. Sabotagens económicas, agressões militares, fomento de movimentos. Epá, sabotagem da vida cotidiana, pá. 50 anos depois, considera, portanto, que foi finalmente construído, foi realizado o sonho dos libertadores de Moçambique? No essencial, sim. Não me deixo perturbar excessivamente com estes acontecimentos dos dias de hoje. Atenção, estamos a falar, há menos de uma semana queimaram-se pneus, dispararam-se contra civis. Epá, a situação é gravíssima. Não vou esquecer isso. Mas o país continua independente. Cabe às pessoas de bom senso impor uma outra maneira de ser. Já não é a minha geração. Pá. As pessoas apelam, telefonam e tudo isso, mas já não é da nossa geração. É da vossa e das pessoas mais novas. Este país precisa ser endireitado por pessoas que sabem o custo da desordem e do abuso do poder. Isso implica afastar a Frelimo do poder? Implica afastar as pessoas que não são dignas de ser da Frelimo. É uma tarefa da Frelimo. Mas todos os partidos políticos, em certo momento, afastam aqueles que abusam do poder desse partido político. Isto não é novo. Pá. É preciso pôr essas pessoas no seu lugar. Vamos ter
vamos ser justos para consigo, gostava de sublinhar algo, já não temos mais tempo, gostava de sublinhar algo no âmbito da NASA desses 50 anos, julga que ele escapou na sua dissertação. Não me escapou nada, porque eu disse no princípio o que é fundamental. Eu sinto uma grande felicidade de ter feito parte dessa epopeia. Mas é uma pergunta inevitável. Samora Machel, depois que foi assassinado, fez falta à nação até os dias de hoje? Fez falta, sim senhor. Continua a fazer falta? Pois. Nós tivemos pessoas excepcionais neste país. Eduardo Mondlane fez falta à altura da... Fez falta, sim senhor, fez falta e tentamos suprir, mas continua a fazer falta. Algumas características. Outras, trouxe o Samora. E o Marcelino. Marcelino também. Sempre esta coisa do povo. Até dizia uma coisa, vou contar uma história. O Marcelino disse-me, talvez uma boa maneira de terminar. Marcelino, eu perguntei-lhe, Marcelino, como é que foi no princípio? Porque eu entrei na Frelimo, já ainda estava em Portugal, não conheço isso. A decisão de fazer a luta armada, de avançar, como é que vocês decidiram organizar a Frelimo? O Marcelino deu uma resposta, deu-me aqui em casa, que acho que tem essa coisa gravada. Disse, olha, sabe, como não sabíamos como fazer, nós também não sabíamos. Fomos perguntar ao povo. Dr. Oscar Monteiro foi nosso convidado para esta reflexão sobre o passado, presente e futuro de Moçambique no âmbito das celebrações do Jubileu de Ouro da Independência Nacional. Moçambique celebra 50 anos depois da proclamação da Independência Nacional a 25 de junho de 2025. Obrigado pela preferência e feedback.